Ela ficava no alto do morro, de janelas largas e varanda comprida, cercada por muros baixos que não protegiam ninguém. A casa grande do coronel Ambrósio Silvério era conhecida no sertão não pelo que mostrava, mas pelo que escondia. Ao longe era bonita. Por dentro era escura, abafada e cheia de mulher calada. Diziam que o coronel tinha poder, tinha dinheiro, terra, gado, polícia do lado e padre na missa. Mas o que mais tinha era medo espalhado em forma de silêncio. As moças da região, quando sumiam, voltavam com os olhos baixos. Algumas nunca voltavam. Quem trabalhava na casa sabia. Não se olhava no rosto do patrão. Não se entrava no quarto de cima. E à noite, se ouvisse grito, ficava calado. Maria de Nenzinha, costureira que morava ao lado, jurava que a filha mais velha nunca mais sorriu depois de ter ido lá fazer um vestido encomendado pela esposa do coronel. Teresa, lavadeira, dizia que os panos da cama dele saíam mais sujos de dor do que de suor. Mas ninguém fazia nada, porque em Riacho Seco, onde a estrada morria no meio do mato e o vento corria de medo, homem com terra era rei. E rei não respondia para ninguém. O coronel tinha um olhar que atravessava a roupa, que pesava nas costas, que secava a boca de quem era olhada. As mulheres não passavam de fruta em feira, escolhidas pelo cheiro, descartadas sem culpa. E quando perguntavam, e se a mulher for casada, ele respondia com risada seca, a casa é minha, o tempo é meu, e mulher não é posse de homem fraco. 2 irmãs desapareceram numa mesma semana. A mais nova foi encontrada 2 dias depois, catatônica, coberta de folhas, com a boca costurada com linha fina. A outra, ninguém sabe. O povo sabia, o padre sabia, o delegado sabia, até o céu sabia, porque nem chovia mais ali. Mas ninguém tocava no nome do coronel. Pelo menos, até ela ouvir Maria bonita. E o que Maria ouve, ela responde. E o que Maria vê, ela resolve. Elas não diziam nada, mas o corpo falava. E Maria sabia ler o corpo de uma mulher como quem lê carta chorada. Naquela semana, chegou em Riacho Seco com os cangaceiros, acampando a 3 léguas da cidade, atrás de sal, pólvora e informação. Mas foi o silêncio das mulheres que chamou mais atenção do que qualquer cartaz de recompensa. Rosa da Venda, antes falante, apareceu com um pano amarrado na cabeça e a voz presa no peito. Joana, de 17 anos, fugia da luz do dia. Usava mangas longas num calor de 40 graus. Lurdinha, a que vendia milho cozido na beira da estrada, parou de olhar nos olhos dos homens. Maria perguntou a um rapaz que vendia fumo. O que houve com as moças? Ele respondeu com medo. Tão indo costurar para a patroa do coronel. Ela franziu o senho. E voltam costuradas por dentro, é isso? O rapaz engoliu seco. Não respondeu, mas o silêncio confirmou. Naquela noite, Maria foi até a casa de Dona Costinha, parteira velha e benzedeira de confiança do povoado. Encontrou-a lavando panos com cheiro de sangue e arruda. Me diga o que sei que tá guardado. A velha não quis falar, mas as mãos tremiam. Maria, calma, se ajoelhou ao lado e segurou seus pulsos. Eu já vi mulher sangrar por dentro e sorrir por fora. Me diga de onde vem esse sangue que não tem parto. Dona Costinha chorou e então falou. Aquele homem, minha filha. Aquele homem escolhe como se fosse fruta madura, leva para dentro, manda calar, paga silêncio com prato cheio e quem tenta falar, ele ameaça enterrar viva. E ninguém fez nada? Nem Deus se mete ali, mas se alguém fizesse por nós, Maria Bonita não respondeu, apenas pegou um lenço vermelho, prendeu no cabelo, e então disse como se falasse com o próprio chão. Vou fazer ele ver o que nunca quis enxergar. Dona Costinha tremia. Você vai matar ele? Maria ficou em silêncio. Depois respondeu. Não, vou deixar vivo, mas no escuro, para sempre. Era fim de tarde em Riacho Seco.
O céu ardia num vermelho sem nuvem, como se o sertão soubesse que o sangue ia subir sem faca de cangaceiro. Na varanda da casa grande, o coronel Ambrósio Silvério bebia cachaça em copo grosso, com um palito de dente entre os lábios e o olhar gordo mirando o nada. Ao lado dele, 2 jagunços riam baixo, 2 cães dormiam na sombra. E lá dentro, entre as cortinas, uma criada passava rápido, com medo de ser vista e, pior ainda, escolhida. Foi quando ela apareceu, sozinha, a cavalo. Cabelos presos com lenço vermelho, a arma na cintura, mas a arma não era o foco. Era o olhar, firme, parado, cheio de mundo, cheio de mulher. O coronel levantou os olhos e engasgou de leve ao reconhecer quem era. Ora, se não é a tal da Maria Bonita. Ouvi dizer que anda matando por justiça. Maria desmontou do cavalo com calma, deu 2 passos. Os cães não rosnaram. Os jagunços botaram a mão no cabo da espingarda, mas ela nem olhou. Eu vim conversar, disse ela, a voz mansa, baixa, cheia de faca invisível. O coronel riu, mas já suava. Conversar? Aqui se conversa com pedido, e mulher que vem sozinha para casa de homem poderoso costuma sair daqui diferente. Maria caminhou até os degraus da varanda, não tirou os olhos dos dele. Pois eu vim diferente mesmo. Vim com a dor, de quem vocês não ouvem. Vim com os olhos de todas que passaram por essa porta chorando. E vim para tirar os teus. O riso do coronel morreu no canto da boca. Os jagunços riram nervosos. Tá ficando doida, cangaceira? Tô ficando livre, ela respondeu. De dentro da casa, uma moça apareceu, rosto inchado, olhos baixos, mãos tremendo. Quando ela viu Maria, chorou, sem som. Como quem vê um milagre armado, Maria não piscou. Mande os homens saírem, ou saio eu, e volto com o lampião, o inferno e as balas. O coronel hesitou. Pela primeira vez na vida, hesitou. Fez um gesto com a mão. Os jagunços desceram da varanda desconfiados. Um deles cochichou. Coronel, o que ela quer? Ele respondeu com a boca seca. Ela quer o que é dela, o que é de todas. Ela quer os olhos e talvez mais. Maria Bonita sorriu, frio, sem pressa. Vamos entrar, coronel. E entrou. A porta se fechou atrás deles como se o próprio sertão estivesse respirando mais fundo. O chão rangia. As paredes suavam. A madeira do batente parecia guardar segredos que o tempo não conseguia esquecer. Maria Bonita entrou no quarto sem pressa. Passou a mão pelas cortinas escuras. Sentiu o ar abafado, o cheiro de perfume barato misturado com suor e medo seco. O coronel entrou atrás, fechando a porta com força, como se o barulho fosse lembrá-la de quem mandava ali. Aqui, minha filha, quem entra obedece. Ela se virou devagar. Pois chegou o dia em que alguém mandou você calar. Ele tentou sorrir, mas não havia mais força no riso. Veio armada? Vim com as mãos que embalam e enterram. E com os olhos de quem cansou de ver mulher sendo tratada como pasto. Ela olhou ao redor. Na parede, uma fotografia antiga da esposa morta. Na cabeceira, um cinto enrolado. No chão, marcas de salto forçado. No armário, roupas que não eram dele, vestidos pequenos demais para uma casa tão grande. Maria respirou fundo. É aqui, né? Onde você escolhia, onde você quebrava, onde você mandava calar. O coronel pegou a faca da gaveta. Você não sabe com quem está lidando. Maria apenas se aproximou. Não puxou arma, não gritou, não correu, apenas olhou, com tudo o que tinha. Com todas as que passaram por ali dentro dela, e foi isso que desarmou o homem. O coronel tremeu. A faca caiu da mão. Ele recuou, e recuou, até tropeçar na própria culpa. Maria sacou o canivete pequeno do cinto, abriu como quem abre carta antiga, ajoelhou-se sobre ele, prendeu os braços com o joelho. O coronel chorava, não como vítima. Como covarde. Vai me matar? Ela respondeu sem olhar.
Não, você vai viver, mas não vai mais escolher ninguém com esses olhos podres. E então fez, com precisão, com frieza, com fúria de santa vingativa, o coronel gritou, mas ninguém na casa se mexeu, porque o grito de uma mulher calada dura mais que o grito de um homem punido. Quando acabou, Maria pegou os olhos, colocou num lenço branco, levou até o pátio, enterrou perto da cruz da esposa morta e disse, olhando para o céu, que a terra receba o que ele usava para ferir. Voltou ao cavalo, sem correr, sem olhar para trás. As mulheres da casa saíram uma a uma, algumas sorriram, outras choraram, mas todas respiraram. O dia seguinte nasceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo, era o de coisa resolvida. O sol não brilhou mais forte, nem a chuva caiu, mas o ar parecia outro, leve, como se o sertão tivesse, por um instante, voltado a respirar. Na Casa Grande, o coronel Ambrósio Silvério ainda estava vivo, com a cabeça enfaixada, coberto de sangue seco, gritava, esperneava, dizia que foi atacado, que era injustiça, que iriam pagar por isso. Mas ninguém respondeu. As criadas não desceram, os jagunços não o defenderam. O povo não perguntou. Na vila todo mundo já sabia, e não era só o que havia sido feito, era quem havia feito. Maria Bonita passou por aqui, disse Dona Costinha, com um leve sorriso escondido sob o véu da idade. No quintal da casa, aos pés de uma cruz de madeira rachada, havia um buraco recém-fechado. Ali, Maria enterrou os olhos dele, dentro de um lenço limpo, com sal, terra vermelha e um pedaço de oração. Que a terra carregue o que viu demais, que os vermes levem o que o homem usou para ferir. Ninguém ousou tocar. Ninguém se atreveu a desenterrar. Naquela mesma manhã, as mulheres da vila caminharam até a frente da casa, pararam lado a lado, não disseram nada, só olharam, não para o coronel, mas para o chão onde os olhos descansavam. Maria não estava mais lá. Montou o cavalo ainda de madrugada e sumiu na trilha da Caatinga, com o lenço vermelho no cabelo e a faca limpa no couro. Mas o rastro dela ficou. Na parede da vila, alguém escreveu, com carvão, aqui homem que olha torto termina cego. Padre Lourival, velho e cansado, veio até a cruz ao fim da tarde. Ajoelhou, rezou em silêncio e depois disse, alto o bastante para o vento levar. Não é Deus que castiga, é o sertão. Quando se cansa, o coronel sobreviveu, mas nunca mais saiu de casa, nunca mais dormiu direito. Nunca mais soube quem o olhava, quem ria, quem se lembrava, e era isso que mais doía, porque agora ele era o visto, mas não via ninguém. Não foi com grito, nem com discurso, foi com olho no olho. Na manhã seguinte, ao enterro dos olhos do coronel, as mulheres se levantaram mais cedo. A água do pote tinha gosto de coragem, o café era mais quente. O chão mais firme, Dona Teresa, a lavadeira, foi a primeira a falar alto no meio da rua. Hoje não lavo roupa de homem que bota medo em mulher, e ninguém riu, porque pela primeira vez ninguém achou estranho. Maria de Nenzinha, que há anos só murmurava, foi até a venda, pediu fiado e disse, se não quiser dar, diga, mas não me olhe como se eu devesse favor. O vendedor, sem jeito, apenas abaixou a cabeça e deu o açúcar. Rosa da venda tirou o pano que usava na cabeça desde que sumiu por 3 dias dentro da Casa Grande. Lavou o cabelo no poço, soltou, caminhou até a praça. De cabeça erguida, o padre apareceu mais tarde. Olhou para o chão onde Maria enterrou os olhos do coronel. Estava florido. Nasceu uma planta ali, soltinha, pequena, mas nasceu. Diziam que era coisa de milagre. Outros diziam que era justiça natural, mas todo mundo concordava. Aquilo era sinal, sinal de que o tempo de silêncio tinha acabado. Dona Costinha abriu as janelas de casa pela primeira vez em meses. Chamou 3 moças e disse, vocês querem aprender a rezar para não calar mais? Elas quiseram.
As crianças passaram a brincar perto da cerca da casa grande, coisa que antes dava medo, e o coronel, lá dentro, preso na própria escuridão, ouvia os risos, os passos, o renascimento, e não via nada. No fim do dia, as mulheres se reuniram na capela, sem o padre, sem homem, sem pedido. Entraram, sentaram, acenderam velas, uma por cada mulher que nunca pôde falar, e quando perguntaram quem começou aquilo, quem deu coragem, quem quebrou o ciclo, todas responderam juntas: Maria, Maria bonita. E foi naquele dia, naquele exato instante, que o sertão voltou a ter voz feminina, não para chorar, mas para mandar. A notícia correu mais rápido que bala de cangaceiro. Não tinha jornal, não tinha rádio, mas tinha boca seca de revolta e garganta cheia de admiração. De vila em vila, de estrada em estrada, diziam: Maria Bonita arrancou os olhos do coronel que abusava das mulheres e enterrou na sombra da cruz. Desde então o chão ali floresceu e o silêncio das mulheres virou canto. Foi o bastante para começar o milagre. Na primeira semana, uma mulher de Queimada Nova chegou em Riacho Seco com os pés feridos e o rosto escondido. Veio procurar o lugar onde Maria lavou a alma do sertão com sangue limpo. Ficou 3 dias em silêncio, deitada na beira da cruz, onde os olhos do coronel foram enterrados. No 4º dia levantou e disse: Volto para casa, mas agora volto mulher e santa. E assim começou. Vieram moças, vieram mães, vieram velhas, umas para rezar, outras para agradecer, algumas para aprender a não calar mais. Começaram a deixar presentes na cruz: lenços vermelhos, fitas de cabelo, vestidos rasgados, cartas com nomes de homens que ainda deviam para o sertão. Na parede da capela, uma senhora desenhou um coração com um facão dentro. Escreveu embaixo: Santa Maria da Justiça de Olhos Fechados, e o nome pegou. Padre Lourival, mesmo com medo de heresia, não disse nada. Pelo contrário, um dia ajoelhou diante da cruz e sussurrou: talvez ela tenha feito o que Deus não teve coragem. Começaram a acender velas no dia 13 de cada mês. Chamavam de a Noite Vermelha, e toda mulher que queria coragem, força ou justiça vinha de longe, trazia uma vela, deixava um lenço e pedia: Santa Maria, me dá a força que você teve. Os homens pararam de andar de peito estufado em Riacho Seco. Os que sabiam respeitar se curvavam. Os que não sabiam, aprendiam rápido. História virou lenda. A lenda virou fé. E Maria Bonita, que um dia foi chamada de bandida, agora tinha altar. E o coronel, cego, velho, esquecido, passava os dias ouvindo mulheres rindo do lado de fora, e aquilo para ele era pior que morrer. Começou, devagar, com uma menina em Jardim das Pedras que saiu na rua com um lenço vermelho amarrado na cabeça. Ela não disse nada, só passou. Mas o dono da mercearia, velho conhecido por levantar a mão para a mulher e cobrar o dobro de quem andava de saia, ficou pálido. Naquela tarde, ele fechou a porta mais cedo e ficou deitado no escuro. Dali em diante, todo homem que tinha algo a temer passou a temer o lenço, um pano simples, vermelho, amarrado como Maria usava. É coisa da santa, diziam. É o aviso. Quando a mulher bota o lenço é porque já perdeu o medo, e homem nenhum sobrevive à mulher sem medo. Em Areia Branca, 3 moças colocaram o lenço e foram até a casa de um vereador conhecido por usar o poder como laço. Não gritaram, não ameaçaram. Só ficaram paradas na frente da casa por horas, em silêncio. No dia seguinte, ele sumiu da cidade. Dizem que fugiu antes de perder os olhos. Em Pé de Serra, a esposa do delegado apareceu na missa, com o lenço amarrado no pescoço. No sermão, quando o padre falou sobre perdão, ela levantou e saiu. Não pediu bênção, não abaixou a cabeça. Do lado de fora, 4 mulheres esperavam por ela, cada uma com um pedaço de pano vermelho amarrado de um jeito diferente. Na cintura,
no braço, no tornozelo, no coração. Ninguém mais falou sobre elas. Mas todo mundo falava delas. A coisa espalhou, virou símbolo, alerta, linguagem. Homens que antes batiam no peito agora olhavam para o chão. Procuravam os lenços e andavam com medo de cruzar o olhar errado. Alguns zombavam. Ah, agora todo pano é ameaça? E ouviam. Não é o pano, é o que você fez para ter medo dele. Padre Lourival disse uma vez, Maria Bonita criou mais que justiça. Criou espelho. Quem se olha com vergonha já sabe que o lenço é para ele. E assim, a cor vermelha, que antes era só do sangue, da guerra e da luta, virou o estandarte do silêncio rompido, um pano, um olhar firme, uma história viva, e o coronel, cego, em sua casa em ruínas, dizia para os que o visitavam, ainda ouço o som do lenço quando o vento passa. Ele não tem cor para mim, mas tem memória. Foi numa sexta-feira seca em Lagoa do Norte, povoado pequeno, esquecido no mapa, mas com lenço vermelho pendurado em cada janela. João Laerte, homem grosso, vaqueiro com fama ruim e passado. Pior, achou que podia fazer o que fazia antes, segurar mulher pelo braço, falar no ouvido, fechar caminho, forçar palavra. A vítima foi Inês, filha de pescador, que voltava da feira com 2 sacolas e um vestido leve. Ele a encurralou perto do açude, a mão pesada no ombro, o bafo sujo na nuca. Não grita não, mocinha, é só uma conversa. Mas ela não gritou. Não chorou, não correu, apenas tirou da cintura um lenço vermelho e ergueu. Em silêncio, o que veio depois não foi grito de socorro. Foi aviso, foi sentença. Em menos de 20 minutos, 14 mulheres cercaram o açude. Vieram de sandália, de pé no chão, de rede, de roça. Vieram com a força de quem já nasceu com sangue pisado e não aceita mais. Laerte tentou rir. Vão me bater? E apanhou. Mas não com raiva, com calma, com peso, com verdade. Amarraram ele num poste. Lenço nos pulsos, lenço nos olhos, lenço na boca. Quando soltaram, deixaram um recado cravado na madeira. Aqui não é mais antes. Aqui é depois de Maria. Ele não prestou queixa. Saiu da vila 2 dias depois, mudo. Nunca mais se ouviu o nome dele por ali. E Inês voltou a andar sem medo, com o lenço na bolsa e o passo firme de quem não caminha sozinha. Desde aquele dia, ninguém mais tocou em mulher sem que ela quisesse, porque agora todo homem do sertão sabia. O corpo da mulher tem dono, e o nome dele é respeito. Dizem que toda vez que um lenço vermelho balança no vento, um homem ruim perde a coragem de agir, e que em noites de lua cheia dá para ouvir passos de mulher andando sozinha pelo mato, sem medo, sem pressa. É Maria, não a cangaceira. A lenda, a justiça encarnada, a santa sem igreja. Os mais velhos juram que o céu ficou cinza por 3 dias, depois que ela arrancou os olhos do coronel. E que desde então, nenhuma injustiça no sertão acontece sem que o vento avise. Na região, de pé de serra, uma mulher rezava com as mãos sujas de terra. Maria, me ensina a ter coragem sem precisar matar. Mas se for para matar, que seja como você, em nome de todas. Na feira de Capim Bravo, começaram a vender lenço vermelho, feito à mão. Cada um vinha com uma frase bordada. Não mexa com quem carrega o nome de Maria na alma, e ninguém mexia. Pinturas começaram a surgir em muros. Maria com os olhos fechados, segurando um facão. Maria com crianças ao redor. Maria com o coronel ajoelhado diante dela, sem olhos, com a cabeça baixa. Padres começaram a dividir espaço com parteiras em rituais. Velas, rezas, lenços e silêncio. Uma fé nova, nascida do ventre da dor. Ela virou história contada para a menina não crescer calada. Virou ameaça sussurrada no ouvido de covarde. Virou oração sem nome no peito de quem já sofreu demais. E, o mais bonito de tudo, ela não pediu nada disso, só fez.
e sumiu. Alguns dizem que virou sombra, outros que vive disfarçada em cada vila, em cada rosto de mulher forte que não recua. E há quem jure que, às vezes, quando o vento corre na direção contrária, é ela voltando, para lembrar que o sertão tem olhos, mas os olhos agora são os nossos. Foi encontrada dobrada em 4, dentro de uma caixa de madeira escondida atrás da cruz da capela. Estava amarrada com uma tira de couro fina e tinha uma flor seca presa entre os papéis. Ninguém viu quem deixou. Ninguém sabia quanto tempo estava ali. Mas a letra era firme, seca, bonita. Na capa só uma palavra: para quem vier depois. Dona Costinha foi quem pegou primeiro. Leu o começo com os olhos marejados, mas logo fechou a carta de novo. Dobrou com cuidado, beijou e escondeu de novo no mesmo lugar. Não. Precisa ler, disse. Já está tudo dito. Mesmo assim a notícia correu. Maria deixou uma carta, deixou palavra, deixou ensinamento. Vieram mulheres de outras vilas só para ver onde estava guardada. Ficavam ali por horas, ajoelhadas, a mão encostada na madeira da caixa. E ninguém queria abrir. Era como se o conteúdo da carta já estivesse vivo. Dentro de cada mulher que ousa dizer basta. Dentro de cada homem que agora pensa 2 vezes, alguns perguntavam: mas o que será que ela escreveu? E as respostas eram sempre parecidas. Se for para apanhar, que seja da vida, e não de homem. Se não for amor, que não se aproxime. Respeito não se pede, se exige. Se tocar sem permissão, arranca-se a mão. Ou o que vier primeiro. No fim das contas, ninguém precisava da carta, porque a carta já estava no lenço, no altar improvisado, no jeito novo das mulheres andarem, no silêncio dos homens que antes falavam alto demais. Padre Lourival, que agora celebrava as missas de Maria em segredo, disse num sermão: o evangelho dela não se lê, se vive. E o povo respondeu com vela, com reza, com respeito: a caixa continua lá, fechada, envelhecendo com o tempo, mas sem perder o valor. De vez em quando, uma moça nova chega na vila, de fora, de longe, e ao descobrir da carta, se emociona. Toca com cuidado e sorri. Não preciso ler. Eu já entendi tudo. O tempo passou. O coronel morreu, cego, mudo, esquecido. A casa grande virou ruína. O lenço virou altar. O medo virou história. Mas a terra tem memória. E memória, às vezes, dói. Em Novo Riacho, apareceu um homem novo, bem vestido. Fala bonita, promessa de estrada, escola, progresso, mas as mulheres sentiram. No cheiro, no olho, na forma de olhar e sorrir. Algo não batia, algo lembrava o passado, não o coronel, mas o veneno que ele deixava por onde passava. A moça que cuidava do açude sumiu por 2 dias. Voltou com os olhos baixos e a alma machucada. De novo, o vento parou de passar. De novo, as janelas se fecharam. Foi aí que Dona Costinha, velha e quase cega, se arrastou até a cruz onde os olhos estavam enterrados. Ajoelhou e disse: Maria, o sertão está chamando, e mulher nenhuma devia gritar sozinha de novo. Naquela madrugada, ninguém dormiu. O céu ficou vermelho como em tempos antigos. Os pássaros não cantaram. E no altar, a caixa onde estava a carta se abriu sozinha. A carta estava intacta, mas em cima dela alguém deixou um lenço vermelho recém-usado, úmido, cheirando a estrada. No dia seguinte, o homem novo foi embora sem dar explicação, e na entrada da cidade alguém pintou num muro: Maria voltou, não para matar, mas para lembrar que ainda estamos de pé. Desde então, toda vez que o sertão treme, toda vez que o silêncio tenta voltar, alguém deixa um lenço na janela. E a história recomeça, não com grito, nem com faca, mas com o eco de uma mulher que não aceitou calar e ensinou o mundo a escutar.
Maria Bonita, justiceira, santa, lenda e flor de faca, nunca foi embora. Ela só espalhou sementes.